Glória a Deus, aleluia. Graça e paz a todos mais uma vez. Como é bom podermos chegar no momento da palavra do Senhor, onde nós vamos meditar um pouco mais no Evangelho e assim fortificar a nossa fé, crescer na graça e também crescer no conhecimento. Acabamos de adorar o Senhor, nós fazemos isso com muita alegria, porque nós sabemos também que Deus, Ele habita no meio dos louvores. E como é bom poder cantar e contar as belezas e as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Hoje, nesta noite, gostaria de tirar uma porção do Evangelho para juntos podermos, nesta noite, fazer uma reflexão muito importante para nós e para o nosso cristianismo. Então, você que tem a sua Bíblia, abra a sua palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e também em Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29. É algo muito importante para nós, para o nosso cristianismo, podermos entender o que vamos fazer hoje nesta noite. Então, você que encontrou, abra aí, leia junto comigo. O primeiro texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o segundo texto é Romanos 2, 28, 29, que diz assim: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então aqui esses dois textos, amados, nos leva a uma realidade muito importante hoje nessa noite, que nos faz verdadeiramente refletirmos sobre coisas profundas. E é isso que quero fazer para a glória de Deus nessa noite. Os dois textos que acabei de citar, amados, merece a nossa atenção. Os dois textos que eu acabei de ler merece da nossa parte uma compreensão maravilhosa. Merece de nós que nos empenhemos nessa noite para verdadeiramente entendermos eles, pois esses dois textos são, na verdade, textos muito importantes para a nossa geração, para a nossa época, para o cristianismo atual. Mas eles merecem, com certeza, uma especial atenção no contexto atual da igreja a qual nós pertencemos no mundo. Nunca, amados, desde que o Senhor Jesus deixou a terra, há 2025 anos atrás, houve tanto formalismo e falsas profissões de fé, quanto há nos nossos dias atuais. Sim, amados, agora, mais do que nunca, nós devemos nos examinar, fazer um autoexame e investigar a nossa religião, a qual professamos, para sabermos de que tipo ela é e discernirmos, amados, se o nosso cristianismo ele é meramente formal ou não. Se o nosso cristianismo ele é verdadeiramente do coração. Então hoje nós precisamos chamar a atenção para isso e entendermos essa profundidade. Será que o que professamos ser é meramente formal? Ou será que verdadeiramente nós nos importamos e verdadeiramente isso mudou as nossas vidas? Será que nós vivemos um cristianismo formal ou um cristianismo que mudou e moldou os nossos corações? Amados, não conheço melhor meio de desenvolver o assunto desta noite do que retornarmos
às Sagradas Escrituras. Sim, amados, vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz sobre isto. E ele estabelece o seguinte grande princípio na epístola aos Romanos. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amados, o que temos aqui são 3 instruções a partir desta passagem. Instruções, amados, que muitas das vezes passa desapercebido aos nossos ouvidos e à nossa compreensão. Então, tudo que eu quero hoje, nessa noite, verdadeiramente é fazer com que você possa, de uma maneira clara, entender e compreender as implicações desse texto. Primeiramente, amados, o que podemos ver é que a religião formal não é religião. E um cristão formal não é um cristão do ponto de vista de Deus, muito menos da Bíblia. Não é. O segundo ponto, aprendemos que o coração é a base da verdadeira religião, amados. E que o verdadeiro cristão o é também no coração. Pois quando falamos de coração, o que estamos falando na verdade é da sede da onde flui todo ser humano. O coração é da onde flui o desejo, a vontade e o intelecto. Quando nós falamos de um cristianismo e de um cristão verdadeiro, estamos falando de algo que mudou o cerne do ser humano. Não estamos falando de estética, não estamos falando de algo aparente apenas, mas estamos dizendo de algo mais profundo, relacionado com a nossa natureza, relacionado com os nossos desejos, com a nossa vontade, com o nosso intelecto. E em terceiro lugar, amados, aprendemos que a verdadeira religião nunca será popular. Nunca. Ela não terá o louvor dos homens, mas somente de Deus. E aqui, amados, encontramos um terceiro ponto, onde a igreja atual e muitos que se dizem cristãos amam, porque eles acham que a igreja tem que ser o quê? Popular. Eles acham que o cristianismo é pop, e não é. As pessoas acham que a igreja bacana é aquela que agrega todo mundo, aquela que não confronta ninguém, aquela igreja que não tem doutrina, aquela igreja que não tem doutrina bíblica, aquela igreja que tira o evangelho da cruz. Então, amados, aqui estão os primeiros 3 pontos. Vamos, hoje nessa noite, considerar esses grandes princípios que o apóstolo Paulo menciona. Amados, alguns séculos se passaram desde que um vigoroso puritano disse as seguintes palavras: formalidade, formalidade. Formalidade é o grande pecado da igreja nesses dias, sobre o qual a nação se curva. Há mais luz do que havia, porém, mas menos vida, mais aparência, menos substância, mais profissões, mas menos santificação. Thomas Hall, sobre 2 Timóteo 3,5, em 1658. Aí então, amados, nós devemos nos perguntar: o que este bom homem falaria se visse a igreja dos nossos dias, se vivesse em nossa época, se estivesse hoje entre nós?
Amados, nós aprendemos primeiramente que a religião formal, ela não é religião. E que o cristão formal não é um cristão do ponto de vista de Deus e da Bíblia. Porém, como nós sempre fazemos aqui e sempre falamos, como essas palavras chegam ao seu coração hoje nesta noite. Como você pensa sobre este assunto? Amados, o que eu quero dizer hoje, que quando falo de religião formal, o que quero dizer quando falamos isso? Este é um ponto que quero deixar bem claro hoje nesta noite. Milhares, eu suspeito, não sabem nada a respeito deste assunto. E é terrível sabermos disso. Sem um entendimento claro deste ponto, todo o meu discurso, toda a minha pregação, todo o meu esforço nesta noite será inútil se você não entendê-lo. Meu primeiro passo, então, será retratar, descrever e definir o assunto a que acabamos de citar. Amados, quando um homem cristão, nominal, somente e não na realidade, o que isso significa para nós? Quando um homem se declara cristão, mas ele é apenas um cristão nominal, ele é um cristão de aparência, ele é um cristão que diz uma coisa e vive outra. Essa, amados, é algo maravilhoso a se pensarmos hoje nessa noite. Pois um cristão nominal, somente, e não na realidade, tem muito a nos ensinar, somente em coisas externas, e não é interiormente um cristão. Professa e não pratica. Isso é um cristão nominal. Alguém que vive de uma formalidade religiosa, quando o seu cristianismo é um mero problema, de forma ou moda ou costume, sem nenhuma influência direta no seu coração e na sua vida. Amados, nestes casos, este homem possui o que eu chamo de religião formal. O que mais temos em nossa geração atual são cristãos nominais, são cristãos formais, são aquelas pessoas que dizem que são cristãos apenas nominalmente. Não estão verdadeiramente compromissados com a palavra de Deus. Não se relacionam de forma profunda com a palavra do Senhor. Para eles, tanto fez como tanto faz. O que apenas importa é dizer que é cristão, mas nunca levam a sério as implicações sérias do cristianismo. Nunca levam. Então acabam sendo e participando de uma religião formal. Amados, de fato, ele possui a forma. De fato, essa pessoa possui a casca ou pele de religião, mas não possui o seu conteúdo ou o seu poder. É como acabamos de ler, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Ah, amados, como isso diz muito ao nosso respeito nesta noite. Sim, pois quando nós falamos essas coisas, isso deveria ligar um alerta em nós. Veja, por exemplo, as milhares de pessoas cuja religião inteira parece consistir apenas em cerimônias religiosas e ordenanças. Só isso, nada além disso. Elas comparecem regularmente à adoração pública. Eles vêm aos cultos, eles participam regularmente das atividades das igrejas, eles participam da ceia, eles participam do louvor, eles dão oferta, eles fazem tudo. Porém, amados, estão distantes
da eficácia dessas práticas. Eles vão regularmente para a mesa do Senhor. Sim, mas isso é tudo. Elas não conhecem nada sobre o cristianismo experimental. O cristianismo, eles não chegam a experimentar o poder do Evangelho, a qual o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus. As pessoas amam muito falar sobre o poder de Deus, mas quando nós apresentamos o poder de Deus, elas simplesmente ignoram a realidade do que é o poder de Deus, a qual a Bíblia menciona. Amados, os cristãos nominais, os que pertencem à religião formal, elas não estão familiarizadas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Elas pouco leem a palavra de Deus, elas pouco meditam na palavra de Deus. Elas não têm uma vivência da palavra de Deus. Elas não estão familiarizadas com as Escrituras. Elas não têm prazer em lê-las verdadeiramente. As pessoas não têm prazer em degustar o Evangelho, em se alegrar com o Evangelho. As pessoas não têm prazer em passar horas meditando no Evangelho. Elas se sentem um peso e se sentem obrigadas. Aquilo se torna chato. Aquilo não é prazeroso. Elas desconhecem a palavra de Deus. Elas não se separam do mundo por nada. O pensamento dele é igual ao do mundo. As alegrias do mundo são as alegrias dessa pessoa. Enquanto a pessoa não tem verdadeiramente uma alegria em Deus, ela não se deleita em Deus como o mundo não se deleita, o padrão de alegria e felicidade dela e dele é o mesmo do mundo. Comentei isso hoje, poucas horas antes de vir para cá. Você já viu como é que estão os cristãos nominais? Eles sonham como o mundo. Eles não têm alegria em Deus. As alegrias são passageiras. As alegrias são meramente momentâneas. Veja como o mundo vive. Veja qual é a alegria do mundo. Veja os picos de alegria que o homem mundano tem. Infelizmente, esse pensamento adentrou a igreja. Infelizmente, os homens que se dizem cristãos estão se alegrando e se deleitando dos mesmos prazeres do mundo. Amados, elas não fazem nenhuma distinção entre crentes e incrédulos nos seus relacionamentos conjugais e de amizade. Você não pode chamar de amigo aquele que não é amigo do seu Deus. Aquele que o padrão de vida não se encaixa com o padrão bíblico. Pode dois que não se concordam andarem juntos? Pode você adorar a Deus e caminhar ao lado de uma pessoa que não caminha com Deus? Seja amigos, seja cônjuges. A palavra de Deus diz que as amizades aqui são iguais, são idênticas. A fonte de alegria do mundo é a fonte de alegria do homem carnal. Eles dão pouco ou nenhum valor às doutrinas distintivas do Evangelho. Eles dizem que o Evangelho, esse negócio de distinção, é bobagem. Nós devemos derrubar a parede que Deus levantou entre a igreja e o mundo. Você sabia que o próprio Deus colocou uma inimizade entre Deus, entre a igreja e o mundo? E homens vivem tentando reerguer essa ponte? Homens vivem tentando atrair o mundo para dentro da igreja? Foi Deus que colocou a inimizade entre a igreja e o mundo.
E homens vivem tentando levantar uma ponte. Eles dizem: o que o mundo quer? Como o mundo pensa? Qual é a alegria do mundo? Vamos colocar essas coisas dentro da igreja para atrairmos essas pessoas. Pobre homens, falsos mestres, homens que são anátemas, distorcem a palavra de Deus, confundem a cabeça da igreja, fazem da igreja uma prostituta que é a noiva de Cristo. Querem prostituir a igreja com o mundo, como se não tivesse nenhum problema nisso. Eles dão pouco ou nenhum valor às doutrinas distintivas do Evangelho. Eles parecem totalmente indiferentes sobre o que ouvem na pregação. Você pode andar na companhia delas por muito tempo sem jamais supor que eles foram fiéis ou deístas. O que pode ser dito sobre essas pessoas que têm a sua religião formal e que são cristãos nominais? Elas são cristãs, sem nenhuma dúvida, nominais, apenas. E não há substância nem fruto do cristianismo delas. Quando você olha, você não vê essas pessoas produzindo os frutos do Espírito. Veja, Jesus ele disse: pelos frutos conhecereis os meus discípulos. Aí, quando você olha para o crente nominal, tudo que você tem são os mesmos frutos do mundo, os mesmos pensamentos, as mesmas alegrias, as mesmas motivações. Você não consegue ver o fruto do Espírito Santo nela ou nele. Há apenas uma coisa para se dizer, amados. Elas são cristãs formais. Elas são cristãs nominais. Sua religião consiste de uma forma vazia da palavra de Deus, vazia das implicações do Evangelho, vazia da presença do Espírito Santo. Ah, amados, não há nada tão comum como uma religião de forma. Nada. É uma das grandes doenças genéticas de toda a raça humana. Sim, nasce conosco, cresce conosco e nunca nos deixará até que morramos. Nós encontramos isso em igrejas, em capelas, em ricos e pobres, entre pessoas instruídas e sem instrução, entre romanistas e protestantes evangélicos, e entre ritualistas. Ah, amados, independentemente de onde formos, ou da igreja que frequentamos, nós nunca estamos fora do alcance da sua infecção. Nunca. Assim, amados, como também em Roma e na igreja atual, o homem que pensa que de todo nenhuma há religião formal ao seu redor é uma pessoa muito cega espiritualmente e também ignorante espiritualmente falando. Se você ama a vida, cuidado com a formalidade, pois ela pode matar facilmente. Sim, amados. Ela mata facilmente. Com isso, então, nada é tão perigoso a alma humana e a alma do cristão. Familiaridade, amados, com a forma da religião. Nada. Enquanto negligenciamos a sua realidade, tem um efeito perigosamente enfraquecedor na consciência. Traz pouco a pouco uma crosta espessa de insensibilidade sobre todo o homem interior. Ninguém parece ficar tão desesperadamente endurecido quanto aqueles que estão continuamente repetindo palavras santas
e lidando com as coisas santas, enquanto os seus corações correm atrás do pecado e do mundo. Quão terrível é essa situação! Aquelas pessoas, amados, que frequentam os cultos, que dão as suas ofertas, porém, o seu pensamento, a sua forma de viver, as suas motivações, as suas alegrias, os seus desejos são tão mundanos quanto os homens do mundo. E isso, amados, é perigoso. Proprietários que só vão formalmente na igreja, só vão para dar exemplo para os seus inquilinos, ou que se mantêm orações familiares formais para dar boa aparência às suas casas, pastores inconversos que estão todas as semanas lendo orações, fazendo pregações, dando lições das Escrituras, nas quais eles não sentem nenhuma real ou nenhum real interesse. Quão isso tem sido natural em nossos dias. Pessoas que pregam, mas a pregação não penetra o seu próprio coração. Nada é mais terrível do que isso. Nada. Amados, quando nós vemos cantores inconversos que cantam os hinos mais espirituais todos os domingos, somente porque têm boas vozes, mas não são verdadeiramente adoradores. O que eles cantam saem das suas bocas para fora. Não é algo que vem do coração. Não é algo produzido pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. São sepulcros caiados. Nada além disso. Fazem ótimas e excelentes performances. Cantam com um timbre maravilhoso. Parecem anjos. Mas as suas vozes são vazias, são como os sinos que ressoam, enquanto seus afetos estão completamente na terra, e as suas emoções e os seus interesses são terrenos. Amados, todos estes estão em perigo terrível. Eles estão gradualmente endurecendo seus corações e estão cauterizando as suas consciências para o Evangelho. Se você ama a sua própria alma, cuidado com a formalidade. Cuidado com o cristianismo para não se tornar um cristão nominal. Nada finalmente é tão tolo, amados, insensato e irracional. Pode um cristão formal realmente supor que o mero cristianismo externo que ele professa o confortará no dia da doença ou na hora da sua morte? Não. Isso é impossível de acontecer. Um fogo pintado em uma folha não pode esquentar. Um banquete pintado não pode satisfazer uma fome. E uma religião formal, amados, não pode trazer paz para a alma de nenhum homem. Ele pode supor que Deus não vê a maldade e a falta de vida do seu cristianismo. Pois tudo que temos hoje é um cristianismo vazio de vida. Cristãos sem o Espírito Santo. É triste, amados, nós vermos homens do mundo com as suas religiões, que nós sabemos que é mentira, toda a esperança deles, eles professam como se fosse verdade. Mas o mais triste é quando nós professamos verdades que são eternas e para nós parece ser mentira. Quando falamos do céu, quando falamos do inferno, quando falamos da volta de Cristo, parece para muitos cristãos que isso não é verdade. Parece que isso não toca
E tudo que podemos ver é um cristianismo, é um cristão vazio de verdades bíblicas. Amados, embora ele possa enganar o vizinho, os conhecidos, adoradores da mesma categoria e ministros com uma forma de santidade, ele pensa que pode enganar a Deus também. Aqui está o problema, amados, do mentiroso. O mentiroso, quando ele conta uma verdade por muitas vezes, ele passa a acreditar na sua própria mentira. É triste vermos os cristãos nominais professando a fé, mas não vivendo de acordo com ela. E ele acha que pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma, e ainda assim não ter nenhuma implicação futura e eterna. Ele acha que pode viver de uma maneira que pode enganar a sua esposa, o seu esposo, os seus amigos, os seus vizinhos. E ele acha que pode enganar a Deus. Chegamos ao cúmulo disso. Quão triste, quão decepcionante será naquele último dia. Quanto muitos dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu efetuei curas. E Cristo virará para eles e dirá: eu nunca vos conheci. Eu nunca. Naquele dia muitos dirão: Senhor, eu frequentava a igreja, não perdi um culto. Eu ia em todos os cultos de segunda a segunda. Eu dava dízimo, eu dava oferta, eu cantava na igreja, eu executava trabalhos na igreja. Fazia isso tudo para ti. E Jesus irá dizer: eu nunca vos conheci. Aqui está o mal da religião formal. Aqui está o mal do cristianismo nominal. Ele acha que pode enganar a Deus, assim como ele pode e consegue enganar a muitos ao seu redor. Triste isso, amados. É uma ideia absurda. É triste. Aquele que faz o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Como está lá em Salmos 94:9. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Romanos 2:16. Ele que disse a cada anjo das 7 igrejas: conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua presença, e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Apocalipse 2:2. Não muda. Esse é eternamente o mesmo. Ele quem disse ao homem, sem as vestes nupciais: amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Mateus 22:12. Não será enganado por uma pequena capa de religião formal e externa, amados. Que isso abra os nossos olhos nessa noite. Que o cristianismo e o evangelho brilhem em vosso coração. Que verdadeiramente Cristo resplandeça em você. Se você não deseja sofrer vergonha no último dia, mais uma vez eu te digo: cuidado com a formalidade, porque ela mata. Cuidado com a religião formal, porque ela produz cristãos nominais. Como Jesus disse aos escribas e fariseus: vocês são como sepulcros, bonitos por fora, têm uma bela aparência. Todos que olham para vocês vê que vocês estudam a lei, pregam a lei, que vocês trazem o dízimo, que vocês frequentam a sinagoga, mas por dentro vocês estão podres. Amados, aqui está a implicação. Passo agora a considerar o segundo ponto da nossa pregação, já que mencionamos a primeira. A segunda base do nosso ponto aqui hoje nesta noite é o quê? O coração é a base da verdadeira religião, amados. E o verdadeiro cristão é o cristão do coração.
Veja como isso é profundo e veja como isso fala conosco. Quantas das vezes nós nos deparamos com isso? Com pessoas que têm a capa da religião formal, que são como sepulcros, bem ornamentados, são bonitos por fora, são lindos, são belos, têm a aparência de belo, mas por dentro não são. Assim como Jesus certa vez disse: da onde vêm os adultérios? Da onde vem a mentira? Da onde vem a guerra? Senão do próprio coração do homem. Então a verdadeira conversão, amados, o verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, vem do coração. O coração, amados, é o real teste do caráter de um homem. Sim, não é o que ele diz, não, ou o que ele faz, que o homem pode ser conhecido. Homens podem dizer belas palavras, mas os seus corações estarem terrivelmente num estado de deputração. Ele pode dizer e fazer coisas certas por motivos falsos e desmerecedores, enquanto seu coração está completamente errado. Amados, o coração é o homem, porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Provérbios 23:7, amados. O coração, então, é o teste certo da religião de um homem. Não é suficiente que um homem abrace um credo correto de doutrinas e mantenha uma forma externa de santidade. Como é o seu coração? Esta é a grande questão para nós. Isso é o que Deus olha. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. Isso, amados, é o que Paulo estabelece distintamente como padrão da alma. Mas é judeu aquele que é interiormente. Essa circuncisão é a do coração, do espírito, não na letra, cujos louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Amados, quem pode duvidar que esta sentença poderosa foi escrita tanto para cristão como também para judeus? É um cristão. O apóstolo nos ensina aquele que é interiormente. O batismo é aquele do coração. Veja, amados, a implicação do evangelho hoje nessa noite. Você deve olhar ao seu coração. Você deve ver o seu coração hoje nessa noite. O coração, amados, é o lugar onde a religião salvadora tem que começar. O coração é naturalmente irreligioso e deve ser renovado pelo poder do Espírito Santo. Também vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e darei da vossa carne, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmos 51:17. Amados, esta, por natureza fechado e cerrado contra Deus, e deve ser aberto por Ele. O Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos 16:14, que Ele abra os nossos corações hoje, nesta noite aqui. O coração é a base verdadeira da fé salvadora, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Amados,
Um homem pode acreditar que Jesus é o Cristo, como os demônios creem, sim, e ainda pode permanecer nos seus pecados. Ele pode acreditar que ele é um pecador e que Cristo é o único Salvador e sentir ocasionalmente preguiçosos desejos de um homem melhor. Mas ninguém abraça Cristo e recebe perdão e paz até que creia com o seu coração nele. É isso que precisamos entender. O coração é a fonte da verdadeira santidade e da resoluta continuidade em fazer o bem. Verdadeiros cristãos, amados, são santos porque os seus corações são atingidos diretamente pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Eles obedecem por amor. Eles fazem a vontade de Deus de coração, não por obrigação. Não. Apesar de fracos, débeis e defeituosos, seus feitos agradam a Deus, porque são realizados por um coração amoroso, moldado e tocado pelo Espírito Santo. Ele que elogiou a oferta da viúva pobre, mais do que todos os oferecimentos dos ricos judeus, estima a qualidade muito mais do que quantidade. O que ele gosta de ver é algo feito por um coração reto, justo e bom. Lucas 8,15. Não haverá santidade sem um coração reto. Por isso, amados, é que quando nós falamos de conversão, por isso que quando nós falamos de regeneração, estamos falando de mudança de coração. Tenha sempre isso em mente. O coração é a sede do desejo, da vontade e do intelecto. Quando você fala que se converteu, quando você fala que Deus mudou seu coração, é o centro da sua vida que muda. É o cerne da sua existência que muda. É algo que vem de dentro. É algo que flui do Espírito Santo em você. É a nova natureza. Não é uma mera religião formal. Não é apenas uma confissão que você é cristão ou cristã. Não, é algo muito mais profundo do que isso. As coisas que eu estou dizendo, amados, pode soar de forma estranha hoje nessa noite, para muitos que nunca ouviram o que eu estou dizendo. Talvez vá de encontro a todas as nações de alguns amados. Talvez você tenha pensado que se a religião de um homem está exteriormente correta, ele deve ser o dos quais Deus se agrada. Você está completamente enganado, eu posso afirmar. Você está rejeitando o teor interior do ensino bíblico. A implicação do evangelho é algo interior. A implicação da palavra de Deus é algo interior. Deus é que diz: não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração. Não se humilhe perante homens, se humilhe perante Deus. Estamos fartos e cansados de religião exterior. O que mais vemos são pessoas que se dizem filhos de Deus, mas agem como filhos do diabo. São hipócritas e trazem mais mal à igreja do Senhor Jesus do que bem. Porque as pessoas olham para esse tipo de pessoa e dizem: aquilo é ser cristão? Viver daquela forma, pensar daquela forma, agir daquela maneira? Se ser cristão é ser como ela, eu prefiro ficar como estou. Você já deve ter ouvido alguém falar dessa forma com você. E inconscientemente você até concordou. Mas a pergunta que eu te faço, que você deve se fazer: aquela pessoa a qual ela citou, é um cristão verdadeiro? Frequentam uma igreja bíblica? Frequentam uma igreja formal apenas? Ou é um cristão nominal? Porque, amados, quando Deus ele faz
um homem pecador, um filho seu, tudo muda, tudo é novo, tudo é novidade de vida. Passamos a ser uma nova criatura, agimos de forma diferente. Por isso, amados, hoje nessa noite, devemos olhar para a verdadeira religião que flui do coração. Sim. E isso é maravilhoso. Amados, um homem ele pode estar facilmente infectado pelo formalismo. Um homem pode estar facilmente infectado pelo nominalismo, por ser um cristão nominal. Por isso que nós dizemos hoje nessa noite que precisamos urgentemente de homens e mulheres de Deus verdadeiramente. Sim, amados. Precisamos. Precisamos de corações retos e tocados pelo Espírito Santo. Amados, você está completamente, hoje nessa noite, ouvindo algo que seja até inédito para você. Você está rejeitando, como nós falamos, algumas pessoas, eles estão rejeitando o ensino bíblico. Porém, estão se apegando à retidão externa sem um coração reto. Não é nada mais, nada menos que farisaísmo. As coisas externas do cristianismo, como batismo, ceia do Senhor, caridade, ser membro de uma igreja e as coisas semelhantes a estas, nunca levam a alma de qualquer homem ao céu. Não, a menos que o seu coração seja reto. O cristianismo deve exigir tanto interna quanto externamente. E é interior que Deus fixa os seus olhos. Então hoje, nessa noite, amados, que possamos entender isso. Ouça o ensino do apóstolo Paulo sobre o assunto em 3 textos impressionantes para nós encerrarmos. É claro que não dará para ir para o terceiro ponto. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas sim a fé que opera pelo amor. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 5, capítulo 6 e versículo 15. A circuncisão nada é, e é também necessário de acordo. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7,19. Será que o apóstolo somente quer dizer nestes textos que a circuncisão já não era necessário de acordo com o Evangelho? Era só isso? Não, com certeza não. Creio que ele quis dizer muito mais. Ele quis dizer que a verdadeira religião não consiste em formas e que a sua essência é algo muito mais distante de ser ou não ser circuncidado. Ele quis dizer que, de acordo com Cristo Jesus, tudo depende de nascer de novo, em ter verdadeiramente fé salvadora, em ser santo na vida e na conduta. Ele quis dizer que estas são as principais questões que nós devemos olhar, e não as formas externas. Sou uma nova criatura? Essa é a pergunta que você deve fazer. Eu realmente acredito em Cristo? Eu sou um homem santo? Estas são as perguntas cruciais de um cristão verdadeiro e de um cristianismo. Quando o coração está errado, tudo está errado à vista de Deus, amados. Muitas coisas boas podem ser feitas. As formas e ordenanças que o próprio Deus designou podem parecer estar sendo honradas. Mas apesar disso, quando o coração está em falta, Deus não se agrada. Ele terá o coração inteiro do homem ou nada. Hoje, nessa noite, o que Deus quer de você
Ele quer você por inteiro. Ele não quer você pela metade. Ele quer que você verdadeiramente seja dele. E que você possa dizer que você é dele também. Amados, a arca era a coisa mais sagrada no tabernáculo judeu. Sobre ela estava a base da misericórdia. Dentro dela estavam as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no lugar onde ela era mantida, dentro do véu, e somente uma vez por ano, amados. Pensava-se que a presença da arca no acampamento trazia uma bênção especial. E mesmo essa arca não poderia trazer aos israelitas uma melhor do que qualquer outra caixa de madeira comum. Quando eles confiavam nela como um ídolo, com seus corações cheios de maldade, eles trouxeram a arca para o acampamento militar em uma ocasião especial, dizendo: tragamos a arca para que nos livre da mão de nossos inimigos. 1 Samuel 4:3. Quando ela entrou no acampamento, eles mostraram toda reverência e honra, e rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. 1 Samuel 4:5. Mas foi tudo em vão. Eles foram duramente atingidos antes dos filisteus, amados. E a própria arca foi levada. E por que isso aconteceu? Era porque a religião deles era meramente uma forma. Era uma religião formal. Eles honraram a arca, mas não deram a Deus da arca os seus corações. Eles adoraram a arca e não o Deus da arca. Eles se prostraram diante ela, mas não diante Deus. A última coisa para encerrarmos: havia alguns reis de Judá e Israel que fizeram muitas coisas certas à vista de Deus, e mesmo assim nunca foram escritos na lista dos homens santos e íntegros. Roboão começou bem, e durante 3 anos ele andou no caminho de Davi e Salomão. Mas depois fez ele o que era mal, porque nos dispôs seu coração para buscar o Senhor. Abiás, de acordo com o livro de Crônicas, disse muitas coisas que eram certas e lutou com sucesso contra Jeroboão. Não bastante o veredicto geral é contra ele. Nós lemos que o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Amazias, sobre o qual foi expressamente dito, fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Jeú, rei de Israel, foi levado pelo comando de Deus para derrubar a idolatria. Ele era um homem que tinha um zelo principal em fazer o trabalho de Deus, mas infelizmente é escrito sobre ele: ele não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Em resumo, amados, uma absorção geral se aplica a todos esses reis. Eles eram interiormente maus, seus corações não eram perfeitos e retos diante da presença de Deus. Por isso, veja, há lugares de adoração nos dias de hoje onde todas as coisas externas da religião são feitas com perfeições. O edifício é bonito, o culto é maravilhoso, o louvor é estupendo, as formas de devoção são incomparavelmente bonitas. Há tudo para satisfazer os sentidos dos homens. Olho, ouvido e sentimento natural são agradados, mas todo esse tempo Deus não é agradado. Isso é terrível. Os homens vão a esses lugares para serem adorados, porém Deus não. Deus não é adorado. Uma coisa está faltando, e esta carência estraga tudo. O que é? É o coração. Deus vê sobre este espetáculo todo, do belo louvor, da bela aparência das igrejas, das megas estruturas.
A forma externa da religião está lá, posta no lugar da substância. E quando ele vê isso, ele não tem prazer nenhum. Ele não olha com favor para o edifício. Ele não olha com favor para o culto. Ele não olha com favor os ministros ou as pessoas que ali se encontram. Se ele não vê corações convertidos, arrependidos, quebrantados, renovados, penitentes, cabeças curvadas, joelhos quebrantados e dobrados, altos amém, mãos cruzadas, faces viradas para o alto, todas essas coisas não são nada à vista de Deus, se os corações não são retos. É algo vazio, amados. Quando o coração é reto, Deus pode observar muitas coisas defeituosas, pode haver falhas de julgamento e debilidades na prática, pode haver muitas divergências do melhor curso nas coisas externas da religião. Mas, se o coração está sadio no principal, Deus não é extremista de marcas exatamente aquilo que está errado. Ele é misericordioso e gracioso e perdoará as imperfeições daqueles que têm um coração verdadeiramente quebrantado e um olhar sincero para Ele. Amados, que hoje nessa noite nós possamos fazer isso, que possamos olhar para a cruz de Cristo e ir até lá e nos lançarmos nele e dizer a Ele: Pai, obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque o Senhor faz de nós novos homens, novas mulheres. O Senhor faz de pecadores filhos de Deus. E aqui está toda a diferença. O nosso coração, não o nosso exterior. Estamos cansados de estereótipos. Estamos cansados de coisas exteriores. Deus hoje nessa noite, Ele olha e vê o nosso coração. E eu oro a Deus para que nós possamos verdadeiramente sairmos daqui regenerados e tocados pela palavra do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus hoje nessa noite. Pai amado, muito obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem, ó Senhor, dado graças a nós. O Senhor tem nos dado o seu evangelho para que nós possamos meditar, Senhor. Que nós não possamos ter apenas uma religião formal e um cristianismo nominal. Que nós não possamos isso, ó Pai, mas que nós possamos ter uma igreja viva, um cristão verdadeiramente transformado pela Tua palavra, Deus. Amém, Jesus. Amém. Cumprimentem uns aos outros e vão na paz do Senhor.